Olá, nós somos a equipe 4 e vamos falar sobre os temas Leia autores negros e questione a cultura que você consome. Apesar dos empecilhos vencidos no que se refere à graduação e pós-graduação, o indivíduo não branco enfrenta outro problema, o epistemicídio, que consiste no apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos. A feminista negra Sueli Carneiro, em seu doutorado, afirmou que o epistemicídio é a desvalorização, negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade. É raro que os cursos de graduação apresentem a bibliografias negras, mais raro ainda, de mulheres negras. Outra informação trazida nessa parte do livro é que, de acordo com Abdias Nascimento, o genocídio é toda forma de aniquilação de um povo, seja moral, cultural ou epistemológica. A Jamila diz que o apagamento dos saberes negros e anticoloniais contribui para a pobreza do debate público. E também cita que é danoso que, numa sociedade, as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram, já que, literalmente, a história do Brasil foi formada por esses povos. A Jamila aconselha buscar mais literatura negra para compreendermos melhor essa história. Tanto que a autora termina o capítulo com esta frase, abre aspas, precisamos ir além do que conhecemos. O racismo está presente até mesmo em produções audiovisuais. Em um documentário A Negação do Brasil, o diretor Joel Zito Araújo analisa a influência das telenovelas no imaginário coletivo nacional, enquanto faz uma denúncia contra o racismo televisivo e o papel estereotipado destinado a atores negros e atrizes negras. Remontando ao exemplo da blackface, que é quando personagens negros são interpretados por atores brancos com o rosto pintado. Um exemplo disso é A Cabana do Pai Tomás, de 1969, na qual o ator Sérgio Cardoso se pintou de preto para interpretar o papel do protagonista, o escravizado Tomás. O cineasta apresenta um panorama do racismo da telematurgia brasileira. E na novela A Escrava Isaura, que no livro é uma personagem negra, a atriz que a interpretou é uma mulher branca. E sobre esse fato, é muito importante questionar como os atores negros são retratados, pois muitas vezes eles devem interpretar o papel de bêbado ou bandido, no caso dos homens, e nos das mulheres seria uma empregada, por exemplo. E ainda dentro disso tem o racismo recreativo, que é um mecanismo que encobre a hostilidade racial por meio do humor, fazendo com que seja deixado de lado o fato de ainda ser racismo, o encobrindo com uma piada. Um exemplo disso foi Tio Macalé, um personagem do programa Os Trapalhões. Macalé, que é negro, era retratado sem a maioria dos dentes, pois a feiura do personagem seria responsável pelo efeito cômico. Mussum, Vera Verão, entre outros, vários personagens que eram retratados de formas negativas por serem negros, mas com efeitos cômicos para tentar apagar, por assim dizer, o racismo que estaria embutido nesse programa. Sueli Carneiro analisou a novela Terra Nostra, que estaria contribuindo para a autoestima da comunidade italiana, e ela relembra alguns diálogos. Um deles em que um menino reclama da sua má sorte, dizendo que Deus não quis embranquecer ele, e outro em que um barão do café diz que os italianos não vão aceitar viver nas senzalas porque trazem no coração o espírito de liberdade. Então, Sueli conclui que, considerando que os personagens negros não têm importância na trama, a sua presença só serve para confirmar a suposta superioridade do branco. Esses são apenas alguns exemplos que confinam e cercam os atores negros, que sempre trazem papéis cômicos e vergonhosos que ferem sim a dignidade de pessoas negras, muitas vezes até porque escondem o racismo por trás desses papéis. E não é só isso. Enquanto os atores brancos recebem oportunidades gigantescas de representar o cinema ou o filme que estão participando, os atores negros ainda lutam para que tenham as mesmas oportunidades. Mas não só atores, mas sim como roteiristas, diretores e muitos outros ligados à indústria audiovisual. Não são só atores negros, mas jornalistas e colunistas passam por problemas parecidos.
Um exemplo é uma pesquisa de um grupo de estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que mostra que nem 10% dos colunistas dos grandes jornais são negros. Isso sim é algo muito preocupante. A Djamila conta de quando ela escrevia para a Carta Capital, onde ela dava opiniões e críticas sobre livros, filmes, entre outros produtos e afins. A Djamila conta que muitas vezes era comum que alguém ligasse bravo e furioso para ela por um dos comentários ou críticas, como se isso vindo de uma pessoa negra sobre o trabalho de uma pessoa branca fosse algo extremamente errado. E por isso que quando formos assistir um filme, novela ou qualquer produto cultural, é de extrema importância refletir sobre a presença ou ausência de negros, pois a cultura é algo que é muito ligado ao racismo que é estruturado na nossa sociedade.